Foi um Bolsonaro assustado, quase amedrontado, que falou hoje sobre a morte do general Qassem Soleimani, do Irã, ocorrido ontem em Bagdá, lá no Iraque. Claro, a preocupação dele não é com o estouro de uma possível guerra, eu não diria terceira guerra mundial, porque é exagero, mas uma guerra assimétrica, violenta, da qual os Estados Unidos não podem se sair muito bem, como a gente tem verificado nestes últimos dias. Mas a preocupação do presidente, é claro, está com o preço da gasolina, do gás de cozinha, que ele, com essa política deslocada do ministro da Economia, Paulo Guedes, vai ter de aumentar de acordo com a variação dos preços internacionais. E será que ele vai manter essa política? Os jornais voltam a falar em aumento exponencial do preço do petróleo, cuja cotação lá de Londres, o petróleo Brent, aumentou 4% esta manhã e já passou para quase $70. Imaginemos só um cenário, eu não diria nem com $100, mas com $80 ou $90. Isso pode, a gente sabe muito bem que pode ir para muito mais alto, porque o petróleo tradicionalmente fica nessa vulnerabilidade ou nessa volatilidade diante das questões sazonais e principalmente das ameaças de guerra. Bom, mas aí, voltando aqui, o caso brasileiro, o que pensa o Bolsonaro por enquanto? Aqui nessa matéria da Folha de São Paulo, ele diz que vai discutir a alta de combustíveis com Guedes e a Petrobras. Olha só, ele já fala em alta dos preços dos combustíveis, que já vem aumentando quase que todo dia. Há umas diminuições aqui e ali, mas sempre permanece aquele aumento. É aquela média de aumento que é decretada justamente por causa dessa política de atrelamento aos preços internacionais, de acordo com o humor da política internacional. Bom, mas aí o presidente também fala que não vai apelar para o tabelamento de preços. Hoje, ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente disse que havia tentado telefonar para Guedes e Castelo Branco, o presidente da Petrobras, mas não havia conseguido contato. Ele nega que o governo possa fazer um tabelamento de preços, mas reconhece que se houver grande alta, complica. E vai haver mesmo complicação. E aí eu pergunto, ele vai continuar com aquela política da Petrobras, agora praticamente conduzida pelos Estados Unidos e aqueles acionistas minoritários que só querem saber de lucro para eles e de nada para as condições, a situação estratégica do país, como era privilegiada na época do governo Lula. Porque no governo Lula, por exemplo, da Dilma também, o preço do gás durante 8 anos do governo Lula não subiu um centavo. E isso por quê? Porque havia uma prioridade de colocar a Petrobras a serviço do Estado brasileiro, ou seja, da sua população, e não dos interesses daqueles acionistas minoritários que são grandes empresas dos Estados Unidos e não tem nada a ver com minorias, são na verdade as minorias sociais, são as minorias econômico-financeiras que dominam o mundo.
A questão, sim, é mudar a política desse Paulo Guedes, não é? Que, na verdade, vai ser difícil para ele, Bolsonaro, porque ele foi beneficiário direto dessa política, porque foi ela que patrocinou sua campanha, financiou sua campanha eleitoral e, principalmente, as fake news que lhe deram a vitória. Mas ele é presidente da República e tem muitos poderes e pode reverter isto, inclusive com o apoio da população. E se ele não quiser ter o mesmo fim que o Macri, ele vai ter, sim, de refazer toda essa política e privilegiar, assim, o Estado brasileiro, porque a Petrobras foi criada e funcionou há muito tempo. Só depois do golpe, esse golpe parlamentar que derrubou a Dilma, e já tem 4 anos isso, eu pergunto, qual foi o lucro que a população teve com a derrubada daquele governo? Desemprego aí desembestado com 13%, inventam que houve aí uma melhoria nesse Natal e agora já estão questionando aqueles dados fornecidos pelo governo, além da recessão econômica. Pois é, Bolsonaro, tá aí a palavra com você. Ou segue essa política insana de atrelar os preços da Petrobras ao mercado internacional, ou então fica com seu país e possivelmente até consiga uma reeleição